A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. É importante nós termos o aprendizado da palavra para que nós não erremos. Mateus 22, 29 diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Dando continuidade à nossa leitura bíblica comentada, hoje estaremos fazendo a live e o vídeo simultaneamente, mais uma vez, e trazendo hoje o capítulo 3 do Evangelho segundo escreve São Marcos. Diz assim: e outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. A mão dele era encolhida, a mão dele era defeituosa. 2. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. Eles estavam na sinagoga, que eles iam na sinagoga no sábado. E eles estavam procurando ali uma maneira de o acusarem, se ele curasse o homem. 3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Né? No sábado eu posso fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E ali, né, os que estavam observando ficaram calados. 5. E, olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, quer dizer, ele entendeu que eles iam falar que não pode, no sábado não pode. Quer dizer, não pode para os outros, né? Mas para eles, às vezes, dá um jeitinho. E aí, ele disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E, tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Queriam matar Jesus por estar fazendo o bem. Nós estamos aqui fazendo bem, trazendo a palavra de Deus. Nós não estamos obrigando ninguém a crer na Bíblia ou crer nestas palavras. No meu comentário, você pode até não crer, né? Porque é um comentário meu, mas a Bíblia é a palavra de Deus. E isso é no mundo inteiro, é o livro mais difundido no mundo inteiro. Poderia ser até mais difundido, mas por causa de ganância de alguns, põe preço alto em Bíblia. Às vezes muitas pessoas não podem adquirir Bíblias, né? E seria mais fácil para a pessoa ler. E eles procuravam matar Jesus. 7. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Então, Jesus ele era rodeado de pessoas. Eles estavam mais em busca do benefício da cura ou um outro benefício qualquer, né? Mas
mas Jesus pediu para que preparasse um barco, porque ele ficasse dentro de um barco assim, e o povo ficasse na orla, para ele não ser apertado, oprimido ali pelas pessoas, para ele poder se dirigir melhor às pessoas. Ele não corria das pessoas. E os espíritos imundos que estavam nas pessoas, que há muitas pessoas que praticam mal por si mesmas, mas outras por espíritos maus. Essas pessoas são possessas de espíritos maus, né? E esses espíritos conheciam Jesus, viam na pessoa de Jesus e diziam, diz aqui o versículo 11, tu és o Filho de Deus. E Jesus não queria que eles falassem, porque Jesus queria ser reconhecido pela sua palavra, pelas suas atitudes, enfim. 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. 16. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, é o primeiro. Segundo, e a Tiago, filho de Zebedeu. Terceiro, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Quarto, André. Quinto, Filipe. Sexto, Bartolomeu. Sétimo, Mateus. Oitavo, Tomé. Nono, Tiago, filho de Alfeu. Décimo, Tadeu. 11º, Simão, outro Simão, o Zelote. E o 12º, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. 20. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. 23. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Então, eles falavam, não, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios, né? É o príncipe dos demônios. Mas Jesus falou, como é que pode Satanás expulsar Satanás? Então, nós vemos, meus irmãos, nós vemos que eles estavam deturpando, ali eles não entendiam que era o poder de Deus, o próprio Deus que estava ali na forma de homem. E ele falou, rapaz, se uma casa se dividir contra si mesma, ela não pode subsistir. Se um reino se dividir contra si mesmo, não pode subsistir. Então ele chamou, ele deu esse esclarecimento, essa ilustração, para mostrar que não tinha nada a ver com isso que ele estava pensando. 27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Ele diz, ninguém pode entrar na casa de um valente para roubar se ele primeiro não dominar o valente. Senão não vai ter condições de roubar, né? Ele, mais uma vez, ilustrando. Na verdade, 28, na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. 29.
Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. 30, entre parênteses, porque diziam, tem espírito mundo. Aqui entre parênteses, essa frase. Então, Jesus falou que qualquer pecado, qualquer blasfêmia pode ser perdoado, mas contra o Espírito Santo não pode. E as pessoas têm curiosidade de saber o que é pecar contra o Espírito Santo. E não é difícil, meus irmãos. A atribuição do Espírito Santo é ensinar para nós todas as coisas. Está escrito em João 14, 26. E o outro Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Então, se eu perder, se eu blasfemar, se eu perder a comunhão com o Espírito Santo, eu não tenho mais acesso a isso. Ademais, nós já falamos e repetimos que na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz que os homens santos de Deus escreveram a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, movidos, inspirados pelo Espírito Santo. Então, se o homem ele perder a comunhão com o Espírito Santo, se ele se desligar do Espírito Santo, se ele abandonar o Espírito Santo, ele vai ficar sem condições, né? Porque o Espírito Santo é que está orientando o homem agora nessa dispensação. Embora o Pai e o Filho estejam conosco, porque eles são 3 em 1. Deus não está só no céu, Jesus não está só no céu. Eles estão, a Trindade está em toda parte. Nós não compreendemos, não sabemos explicar a Trindade, que é um Deus só, que é trino. Nós não sabemos explicar, porque foge ao entendimento humano, né? Em Romanos 11 diz, quão insondáveis e inescrutáveis. Então, nós não temos como alcançar esse entendimento. É pela fé, tem que crer. Tá certo? E 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. Aí chegaram os irmãos dele e a mãe dele. E a multidão estava sentada ao redor, 32, dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? 34. E olhando em redor para o que estava sentado junto dele, disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então, para ser irmão, irmã ou mãe de Jesus, para ser da família de Jesus, tem que fazer a vontade de Deus. Deus continue abençoando a todos nós, guardando-nos, ajudando-nos, fortalecendo a nossa fé, para que não venhamos a titubear, a ter dúvidas, a ter dificuldade no entendimento e na nossa caminhada. Tenhamos uma boa semana, os dias úteis começam hoje, e Deus continue abençoando a todos nós. Amém.